Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. Se você ainda não entrou lá, não se inscreveu no canal Conversando com Luz sobre a Espiritualidade, faça isso. Dê lá o seu joinha e compartilhe. Vamos falar agora sobre a lei de reprodução. No exame do processo evolutivo do espírito, no que diz respeito ao espaço e no tempo, vê-se que em sua escalada para os mundos superiores vai paulatinamente superando seus instintos predominantes nos mundos inferiores, até a sua superação nos mundos superiores, quando se liberta totalmente da matéria, tornando-se um espírito puro. A lei de reprodução é fundamental no mundo material para a reprodução das formas físicas. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, e não perfeitos. Logo, há necessidade de corpos físicos para que alcancem assim a sua evolução, através das experiências junto da matéria. Como consequência natural desta lei, tem-se que todo espírito, para passar dos mundos das formas físicas, onde predomina ainda a natureza animal, para os estágios de espíritos superiores, onde predomina a natureza espiritual, deve necessariamente superar o instinto sexual pelo controle dos impulsos genésicos, sublimando-os até transformá-los em novas fontes de energias. É assim que, utilizando o seu livre-arbítrio e assumindo as suas responsabilidades, vai o homem assim se aperfeiçoando e aperfeiçoando também a sua raça, aprimorando o seu corpo e substituindo os caracteres distintos das raças primitivas no predomínio que era da força bruta e das paixões, das raças, sinais das raças superiores, que será o predomínio da inteligência e do amor. Nesta caminhada, ante a exigência biológica e os mistérios das ilusões sensoriais, em confronto com os anseios de sublimação da alma, o homem regula ou entrava a marcha da natureza. Dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, na pergunta 693, no concernente ao controle do homem sobre os espíritos vegetais e animais que Deus lhe deu, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem, mas que não deve abusar. Na verdade, o homem pode regular a reprodução segundo as suas necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso posto por Deus entre as forças da natureza, para restabelecer assim o equilíbrio, e isso também o distingue dos animais, pois ele o faz com conhecimento de causa. Os animais concorrem, por sua vez, para esse equilíbrio, pois o instinto de conservação que lhes foi dado faz com que, se provem a própria conservação, detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se nutrem. Muitos obstáculos existem à reprodução, ora entravando-a, ora regulando-a. O importante é discernir, justificando ou não os motivos pelos quais o homem cria obstáculos à reprodução, em razão da sua própria condição evolutiva. Quando o uso da lei de reprodução se traduz por uma ação
meramente sensual, mostrando a predominância da natureza do corpo sobre a alma, revela-se a condição de inferioridade do espírito. Quando o homem impede a reprodução, entravando ou não a marcha da natureza, deve-se observar a intenção da ação, pois há diferença fundamental entre regular e entravar a reprodução. Cabe ao homem, utilizando o seu livre-arbítrio, distinguir os limites de uma ou de outra ação. Vamos falar um pouquinho sobre casamento, celibato e poligamia. Caminhando da poligamia à monogamia, da união livre aos casamentos regulamentados sob diferentes condições, o homem se supera na escalada evolutiva, pela razão e pelo livre-arbítrio. Ele conscientemente se controla e se eleva acima das exigências biológicas e das ilusões sensoriais. Falam os espíritos que a poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso moral. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há verdadeira afeição, pois não há mais que a sensualidade. Afirmam ainda os espíritos que a igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício de proporção em que os seres devem unir-se, porque a união livre e fortuita dos seres é característica própria dos seres inferiores. Diz Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no capítulo 7, comentando a pergunta 695 do Livro dos Espíritos, que o casamento ou a união permanente de dois seres implica em regime de vivência, pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua, sendo imperioso que esta ligação se baseie na responsabilidade recíproca, respeitadas a comunhão sexual e as obrigações mútuas. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Somente nos planos superiores, o liame entre os dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. O casamento revela um progresso na marcha da humanidade, porque é a regulamentação do instituto familiar, ponto de reencontro de espíritos inimigos ou devedores que se destemperam e que se recuperam, assim na conquista de novos valores, porquanto é na convivência diária, no seio da família, que muitos eliminam as disseções, as antipatias, as intolerâncias e cumprem assim as suas provas ou realizam as suas expiações. O celibato somente é meritório quando feito para o bem, pois todo sacrifício pessoal visando o bem e sem segundas intenções eleva o homem acima da sua condição material. Socorremos-nos outra vez de Emmanuel, na obra já citada, no capítulo 23, que é Vida e Sexo, comentando as perguntas 698 e 699 do Livro dos Espíritos. A abstinência em matéria de sexo e celibato na vida de relação pressupõe experiências da criatura em duas faixas essenciais: a daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para burilamento ou serviço no curso de determinada reencarnação, e a daqueles outros que se veem forçados a adotá-la por força das inibições diversas. De um lado, estão aqueles que convertem a existência sem ligações sexuais,
em caminho de acesso à sublimação, ambientando-se em climas diferentes de criatividade, porquanto neles a energia sexual não teve estancado o próprio fluxo, mas foi canalizada para outros objetivos. De outro, encontramos aqueles outros, os que já renasceram no corpo físico, induzidos ou obrigados à abstinência sexual, atendendo a inibições irreversíveis, ou a processo de inversão pelos quais sanam erros do pretérito, ou se recolhem a pesadas disciplinas que lhes facilitem a desincumbência de compromissos determinados em assuntos do espírito. A indissolubilidade do casamento e o divórcio. Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés vos permitiu despedir vossas mulheres, mas assim não foi dado desde o princípio. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 8. Os fariseus viviam fazendo indagações capciosas a Jesus, sempre. E uma delas foi no sentido de saber se o homem casado poderia abandonar a sua esposa por qualquer razão. A resposta do mestre foi bastante sensata. E ele disse assim: não lestes nas Escrituras que Deus criou o homem e a mulher e que eles deveriam abandonar as casas de seus pais, dedicando-se um ao outro, de modo a formar uma só carne? O homem não deve separar aquilo que Deus juntou. Face a essa resposta tão incisiva, eles tornaram a indagar. Por que então Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher carta de repúdio e que a despedisse? E a réplica de Jesus foi clara e precisa. Moisés assim procedeu por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. Mas eu vos digo que aquele que despede a sua mulher, a não ser por um motivo do adultério e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a repudiada também comete adultério. São palavras de Jesus que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 3 a 9. Somente são imutáveis as leis de Deus. As leis estabelecidas pelos homens são passíveis de alteração e variam em cada época conforme os países, modificando de acordo com o progresso atingido e também por seus interesses. Aquilo que é moral num país é imoral no outro. A poligamia, por exemplo, é proibida em muitos países e legalizada em outros. No casamento, o que é de natureza divina é a lei do amor e a união dos sexos para a reprodução da espécie. A lei humana que regem essas uniões são transitórias e dificilmente existem dois países onde sejam iguais, mesmo no seio de nações cristãs, ou que não estejam sujeitas a alterações no desenrolar dos tempos. O divórcio não é condenável perante as leis de Deus, pois ele trata de legitimar o que já está separado. Isto é, regular separações onde não há amor, mas somente a união dos sexos ou de interesses materiais. O próprio Jesus não estabeleceu a indissolubilidade do casamento. Ele apenas disse que isso acontecia devido ao endurecimento dos corações humanos, admitindo que a separação poderia acontecer somente em casos de adultério. Ele deixou bem claro nas entrelinhas dos seus ensinamentos que isso não acontece onde há uma afeição mútua e sincera, onde reina realmente o verdadeiro amor. O fato de Jesus considerar adúlteros tanto o homem que casava com a mulher repudiada, como o homem que, repudiando a sua mulher, se casava com outra, foi uma alternativa, objetivando fazer o homem sentir
as consequências que o seu ato originaria, pois como adúltero ele era passível de ser enquadrado nas severas leis vigentes da época, em que prescrevia o apedrejamento em praça pública para punir os que fossem apanhados em adultério. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, escreveu: ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que Jesus proibiu ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre se tem em vista os costumes e o caráter do homem daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescreve o apedrejamento, querendo abolir um uso bárbaro. Precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de um certo modo, uma lei civil, substituída por outra lei civil, que, como todas as leis dessa natureza, tinha que passar com a prova do tempo. É claro que, se entre um casal já não existe mais o amor, o respeito, deve se separar, principalmente quando tem filhos, porque as crianças participam dessas brigas, dessas discussões que muitas das vezes tornam-se violência, que muitas das vezes chegam às raias até de um homicídio. Há que haver sempre o bom senso, há que haver o amor, há que haver o respeito, para que possamos viver juntos, respeitando-nos, nos amando, como Jesus nos deixou nos seus ensinamentos. Graças a Deus, graças a Jesus, um beijo em seus corações.